Pai amado, mais uma vez rogamos que o Senhor venha falar no nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que lhe pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, conversando com o pastor, que era pastor do nosso distrito, nessa conversa, esse pastor deu a entender que devemos sim falar de santidade, de libertação, de santificação, mas não ficar mencionando pontos como a plena libertação do pecado, a perfeição de caráter, não falar sobre vida sem pecado. Esses pontos, segundo esse pastor, devem ser evitados. Olha, amados, e realmente parece que falar sobre perfeição de caráter, vida sem pecado, se tornou algo proibido entre nós. Sempre que alguém ousa tocar nesses pontos, certamente enfrentará oposição por parte daquelas pessoas que ouvem essas mensagens. Essa é uma grande realidade. Então, segundo esse pastor, o correto, repito, é não ficar mencionando essas coisas. Não ficar mencionando a questão de perfeição, perfeição de caráter, vida sem pecado. É assim que esse pastor agia, é assim que ele pensava. E me parece ser esse o pensamento e a forma de agir da maioria dos nossos pregadores, da maioria dos nossos pastores. É difícil nós ouvirmos pessoas mencionando essa questão. Não é muito comum. O comum realmente é as pessoas evitarem esses temas por uma série de razões que só Deus conhece, né, o coração de cada uma pessoa, o porquê que ela evita tocar nesses pontos. Mas esse é um fato que está acontecendo. Muitas pessoas pregando, mas muitas pessoas não mencionando esses aspectos que eu considero importante. Amados, isso está certo? Não. Isso está errado. Esse tipo de comportamento não é correto e nós veremos o porquê. Não mencionar essa necessidade de uma plena libertação do pecado, falar sobre perfeição de caráter, apesar de ser um ato politicamente correto, de evitar algumas complicações, não está certo esse tipo de atitude. Olha, amados, não ter como alvo definido a plena libertação do pecado está tendo como consequência, está fazendo com que muitas pessoas se acomodem em uma condição onde algum pecado ainda é tolerado. Não falar claramente sobre a necessidade da plena libertação do pecado está fazendo com que uma mentira criada pelo inimigo se propague entre o povo de Deus, entre o nosso povo, entre nós. Que mentira é essa? É a mentira de que a plena erradicação do pecado da nossa vida é impossível. É a mentira de que realmente viver sem pecar é uma impossibilidade. Isso é impossível. Essa mentira ganhou forças entre nós. Então, segundo essas pessoas que defendem essa crença, para elas, sendo que a erradicação completa do pecado é algo impossível, para essas pessoas, pecar de vez em quando é normal, inevitável. Até um grande pensador, uma pessoa muito conhecida, que defende essa crença de que é impossível ser liberto completamente do pecado, criou uma frase que é repetida por muitos. Não podemos ser pecadeiros. Bom, é assim que muitos pensam. Não, então, amados, pecar de vez em quando é normal e inevitável. Pecar de vez em quando.
Eis aqui uma questão que é complicada, amados. Olha, essa é uma questão, um ponto dessa questão que deve ser analisada com bastante carinho. Pecar de vez em quando. O que seria pecar de vez em quando, amados? Eu ainda não encontrei por parte das pessoas que defendem esse ponto de vista, alguém que me dê uma definição bem clara e objetiva, que me defina de uma forma muito simples o que é pecar de vez em quando. Seria pecar uma vez por ano? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por dia? Veja, amados, isso é relativo. Alguém pode achar que pecar de vez em quando é uma vez por mês. Outra pessoa pode pensar que é uma vez por semana. Ou, quem sabe até alguém pode achar que pecar de vez em quando é uma vez por dia. Complicado, né, amados? O fato é que o pecado não deve ser mesmo tolerado, porque existe graça suficiente para nos livrar desse mal. Veja que o que importa realmente não é a frequência com que nós cometemos pecados. O que importa realmente é nós sabermos que esses pecados cometidos são manifestações de defeito de caráter de nós que precisa ser mudado na nossa vida. Os nossos pecados não podem ser ignorados, por quê? Porque eles, repito, são manifestações de defeitos do nosso caráter que precisa ser mudado. Então, quando eu peco, eu devo entender que esse é um sinal de que alguma coisa errada está no meu coração. Que eu preciso rogar a Deus que a graça de Deus venha então transformar esse ponto que ainda não foi mudado, que ainda não foi vencido, esse defeito que ainda não foi vencido. Existe graça para isso. Então a minha atitude diante do pecado nunca deve ser de pensar que é normal, que é alguma coisa que vai acontecer mesmo. Não! Existe graça para que todo e qualquer pecado possa ser vencido. E eu preciso entender então que pecado é manifestação de defeitos do meu caráter. E com defeitos de caráter, amados, ninguém herdará o reino dos céus. Não herdaremos o reino dos céus caso o nosso caráter não seja mudado em ocasião oportuna antes que seja fechada a porta da graça. Amados, um outro motivo importante para nós não aceitarmos essa ideia de que nós não devemos mencionar a questão de perfeição de caráter, de vida sem pecado. O outro motivo para nós não aceitarmos essa ideia é que o homem jamais alcançará uma norma além daquele que ele acredita. Nós vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia, onde ficará bem claro essa questão. Vejamos. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade e de verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca atingirá ele qualquer coisa mais elevada, antes cairá constantemente. Grande Conflito, página 555. Lembre-se de que nunca alcançará mais elevada norma que a que se propuser. Fixe, pois, alto seu alvo e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, subir até o topo da escada, a escada do progresso. Parábola de Jesus, página 331. É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Se o espírito nunca é exaltado acima do nível da humanidade, se não é pela fé elevado a contemplar a sabedoria e o amor infinitos, o homem estará constantemente a submergir mais e mais. Patriarcas e Profetas, página 91. Veja que texto maravilhoso, amados. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com seu desejo e seu consentimento.
nele implantando natureza nova. Mas a classe, representada pelas virgens loucas, contentou-se com uma obra superficial. Amados, se a norma estabelecida por nós, se a norma estabelecida pelo homem é uma norma inferior à norma de Deus, a norma de Deus jamais será alcançada. Por quê? Porque o homem não alcança uma norma, não alcança um padrão de vida além daquele que ele se propõe, além daquele que ele acredita. Então, esse é mais um motivo para nós não ficarmos acanhados e permitirmos que acreditemos em uma norma inferior à norma estabelecida por Deus. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade e de verdade. Percebe, irmãos, porque aquele comportamento politicamente correto não deve ser aceito. Amados, não ensinar a norma de Deus e permitir que as pessoas acreditem em uma norma inferior à norma proposta por Deus, faz com que essas pessoas vivam em uma condição, vivam em um caminho, trilhem um caminho que as levará à perdição, porque elas não, continuando pensando assim, continuando acreditando em uma norma inferior do que a norma proposta por Deus, elas jamais atingirão a norma proposta pelo nosso Deus. Amados, veja uma coisa que é importante, que é triste, mas que deve ser citada, amados. Devido a essa omissão, devido a essa covardia por parte das pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho, mas que, por N motivos, essas pessoas abrem mão de sua responsabilidade e não pregam o Evangelho como ele realmente deve ser pregado, que agem politicamente. Como consequência, nós vemos essa degradação espiritual acontecer entre nós. Vemos realmente pessoas acreditando em normas criadas pelos homens. Amados, a norma proposta por Deus, ela deve ser aceita e a norma dos homens rejeitada. Mas é ao contrário que nós estamos fazendo. Nós estamos aceitando a norma dos homens, a norma dos doutores, a norma dos teólogos. Estamos rejeitando a norma de Deus e aceitando as normas desses homens, desses doutores. Não é assim que nós alcançaremos a salvação, amados. Devido a essa omissão, repito, devido a essa covardia das pessoas que deveriam estar nos púlpitos pregando o Evangelho da libertação, enfatizando a questão da necessidade da plena libertação do pecado, da perfeição de caráter, devido a essa covardia, surge até mesmo aberrações, crenças que são verdadeiras aberrações teológicas entre nós. Certa vez eu presenciei em um culto, num sábado pela manhã, ou seja, o nosso principal culto, eu presenciei um senhor que eu conheço falar uma verdadeira aberração. Segundo ele, baseado no livro de Eclesiastes, segundo esse senhor, para ele, nós temos é que ser equilibrados. Aliás, essa era uma mensagem na qual ele tentava refutar a questão da plena libertação do pecado. Ele não acredita, ele estava usando esse culto nesse dia para refutar essa crença. E um dos raciocínios dele era que, baseado em Eclesiastes, nós não podemos ser exagerados. Nós não podemos ser demasiadamente perversos. Devemos ser equilibrados. Bom, após esse culto, em uma outra ocasião, eu conversei com esse senhor e perguntei para ele mais detalhadamente sobre essa questão. Então eu perguntei, irmão, mas como é essa questão de ser equilibrado? O senhor quer dizer com isso que pecar um pouquinho nós podemos? Irmãos, esse homem me confidenciou
que realmente, para ele acreditava que um pouquinho podia, que nós tínhamos que ser equilibrados. Interessante é saber que esse tipo de crença, nesse tipo de crença, as pessoas não são incomodadas. Após essa ocasião, esse homem continuou pregando nas igrejas, ele continuou tendo cargos como diretor de grupo, diretor de igreja, ele continuou tendo acesso aos púlpitos e não foi incomodado na sua crença. Mesmo tendo uma crença que é uma verdadeira aberração como essa, ele não foi incomodado. Aliás, a gente constata que incomodado mesmo e perseguido mesmo, não é quem tem esse tipo de crença, é quem fala em perfeição de caráter. Ah, se você fala em perfeição de caráter, em vida sem pecado, certamente lhe será tirado a oportunidade de pregar nos púlpitos, certamente lhe será tirado os cargos, e isso gera perseguição. E eu tenho constatado isso na minha própria vida, amados. Mas esse comportamento de omissão, um dia vai ser cobrado, amados. Sabe? Um dia as pessoas que estão sendo enganadas irão se deparar com a realidade de que foram enganadas. Então será tarde demais. E essas pessoas que vivem do Evangelho, que têm a responsabilidade de guiar o povo de Deus nos caminhos que realmente levam à salvação, e que estão, por N motivos, se omitindo dessa responsabilidade e não cumprindo esse papel, serão cobradas duramente por isso, amados. O que é mais triste de constatar atualmente é que é verdade que alguns apenas omitem a verdade. Mas o mais triste de se constatar é que alguns, além de omitir a verdade, já estão se atrevendo em usar os nossos canais de comunicação e usar os nossos púlpitos para defender a mentira. Veja, além de omitir a verdade, já temos alguns indo além, defendendo a mentira de que, segundo eles, é impossível vencer o pecado. Amados, veja que o interessante que nós devemos entender é que existe uma norma estabelecida por Deus que nunca deve ser abaixada. Existe uma norma, não uma norma de homens, mas a norma estabelecida por Deus, que deve ser pregada, que deve ser falada, para que nós possamos alcançá-la. Certa vez eu me lembro de uma certa vez também, um ancião que disse: Anísio, essa norma proposta por você é uma norma muito alta. Amados, essa norma não é desse miserável que vos fala. É a norma de Deus, não é a norma de homens. Não é a norma de um homem ou de homens, é a norma de Deus. A norma que deve ser alcançada. E Deus é justo, amados. É muito bom sempre citar isso. Se Deus estabeleceu essa norma, é porque, como sendo um Deus justo, Ele está disposto a tornar possível que essa norma seja alcançada. Deus é justo. Se Ele fala de uma norma onde Ele menciona perfeição de caráter, libertamento do pecado completamente, vida sem pecado, é porque existe poder que Ele está disposto a oferecer para que essa norma se torne uma realidade na minha vida, na sua vida, amado. Essa norma nunca deve ser baixada então, amados. Veja um texto maravilhoso do Espírito de Profecia, que nos fala a respeito realmente de uma norma que nunca deve ser abaixada. Texto de Espírito de Profecia, vemos que nós temos um alvo muito acanhado, temos um pensamento muito acanhado. Muitas pessoas tendo pouca fé, sabe? Estabelecendo uma meta, um alvo abaixo daquela proposta por Deus. Veja que texto maravilhoso que nos fala sobre essa triste realidade. Muitos há que pensam ser impossível escapar do poder do pecado. É uma realidade isso, né? Muitos há que pensam ser impossível escapar do poder do pecado. Mas a promessa é que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós pomos a mira muito baixo.
O alvo é muito mais elevado. Nossa mente carece de expansão para podermos compreender o sentido das providências de Deus. Devemos refletir os mais altos atributos do caráter divino. Cuidado de Deus, Meditações Matinais, 1995, página 161. Amados, veja aqui outro ponto muito importante. Nós já mencionamos que a norma nunca deve ser diminuída. Ela deve ser sempre, devemos permanecer com os nossos olhos fixos na norma estabelecida por Deus. E nunca baixar essa norma. Veja o que nos fala esse texto. Deus requer de todos perfeição moral. Aqueles quem se deram à luz e às oportunidades deviam, como mordomos de Deus, desejar a perfeição. E nunca abaixar a norma da justiça para acomodar as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Nunca, repito, nunca abaixar a norma para acomodar as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Fé pela qual eu vivo, Meditações Matinais, 1959, página 140. Amados, o alvo a ser atingido por Deus é simplesmente o alvo que Deus deseja que nós atinjamos, que Ele propõe para nós. O alvo que Deus estabeleceu para cada um de nós é mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir. É o ideal de Deus para com seus filhos, a santidade, ou seja, a semelhança com Deus é o alvo a ser atingido. Mensagem aos jovens, página 140. Amados, que nós possamos orar para que a nossa fé possa ser aumentada. Que nós possamos orar para que a nossa geração seja a geração que alcance essa norma, que esteja preparada para contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Sim, porque a geração que verá Jesus Cristo voltar terá acreditado nessa norma e terá, pela graça de Deus, alcançado essa norma. Será uma geração vitoriosa sobre o pecado. Oh, amados, como eu gostaria que essa geração fosse a nossa geração. Deus está ansioso para nos resgatar deste mundo que causa tanto sofrimento. Mas nós precisamos nos despertar, orar, amados, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o assim diz o Senhor e não o assim diz o doutor. É assim que nós devemos nos comportar. E esse Deus que nos ama muito, Ele clama para cada um de nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, segundo a palavra do Senhor, Romanos 12, verso 1 e 2, nós não devemos nos conformar com os pensamentos desse mundo, com as coisas desse mundo. Não permitir que esse mundo venha nos moldar, que as metas, que os pensamentos meramente de homens venham a ser os nossos pensamentos, venham a ser os nossos alvos, mas que nós possamos ouvir a palavra de Deus, possamos olhar para cima, para um poder que nos eleva, que nos transforma, para que essa norma estabelecida por Deus possa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Amados, vamos nos reunir, orar por isso, estar estudando isso, estar buscando. Esse é o momento, está muito perto daquele dia que Jesus Cristo voltará sobre as nuvens dos céus. Nós devemos estar orando e estudando muito, amados, para que as mentiras do inimigo não venham nos enganar, nos tornar pessoas enganadas, mas que nós possamos estar despertos, aceitando a verdade, a palavra de Deus para o bem nosso, para a nossa salvação, e que nós não sejamos, importante também, para que nós também não sejamos instrumentos usados pelo inimigo
para enganar outras pessoas e levar pessoas para a perdição. Amados, vamos orar então que Deus nos liberte de todos os enganos de Satanás e que a verdade da palavra de Deus seja a nossa meta, a nossa vontade, que ela esteja viva no nosso coração. Amados, vamos orar. Repito, e estudar muito. É o que nós precisamos fazer nesses dias em que o inimigo tem tanto atacado o povo de Deus. Pai amado, obrigado pelos momentos que meditamos na Tua palavra. Não permita que o inimigo venha nos enganar, ó Pai. Que nós possamos ter os olhos fixos no que o Senhor deseja para cada um de nós. Que a meta que o Senhor estabeleceu para nós seja a nossa meta e que ela possa ser alcançada, ó Pai amado, pelo Teu poder. Nós agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor continue nos iluminando e nos ajudando, em nome e por amor de Jesus Cristo.